Fala galera, boa noite! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo o que você precisa saber antes de passar por um inventário. Essa fase de resolver questões de inventário é uma fase que, regra geral, todo mundo vai passar um dia. Eu vou te contar por quê. Quando uma pessoa falece, deixando patrimônio em nome dela, regra geral, vai ser necessário fazer um inventário para poder formalizar a transferência de patrimônio do titular, hoje falecido, para os seus respectivos herdeiros. É claro que existem algumas previsões legais que são exceção a essa regra. Só que, partindo da regra geral, a necessidade vai existir. Existem algumas formas também da gente pular esse caminho, da gente não ter que passar por um inventário. Só que esse caminho só vai ser desviado se, enquanto em vida, o titular do patrimônio fez um planejamento sucessório. Você já deve ter ouvido falar em holding, testamento, partilha em vida, enfim, são formas de planejar o patrimônio para depois da sua morte não haver conflito entre os herdeiros. São formas também da gente se esquivar desse caminho, que se chama inventário, que por sinal é muito desgastante. Por quê? Regra geral, o inventário ele é permeado de disputa entre herdeiros. Mais de um herdeiro está interessado naquele bem em específico. E numa situação dessa, quando não há acordo, quem decide é o juiz. O juiz é que vai decidir quem que vai ficar com o quê. Existem casos, inclusive, que o juiz ele coloca o bem disputado a leilão e o bem é vendido a preço de banana e os herdeiros vão ficar com 50% cada um, né? Se forem dois herdeiros, por exemplo, disputando aquele bem, daquele valor base vendido em leilão. Então, é fundamental que a gente tenha em mente que o planejamento sucessório ele é ideal para poder evitar a deterioração patrimonial, o desgaste emocional e também a ruptura de laços familiares. Imagine só uma pessoa que lutou muito a vida inteira para adquirir uma determinada quantidade de patrimônio. Ela falece e os filhos começam a disputar o patrimônio em juízo, em uma ação judicial. Essa ação judicial, ela pode demorar 5, 10, 15, 20 anos para ser resolvida ou até mais. E durante esse tempo, aquela casa que você comprou com muito sacrifício vai estar deteriorando. Porque, regra geral, os herdeiros, eles não vão querer investir o dinheiro deles na manutenção de um bem que, no final das contas, pode ficar para outro herdeiro. Então, o planejamento sucessório, ele é uma alternativa inteligente das pessoas se organizarem, evitarem dilapidação, evitarem depredação do patrimônio. É uma forma de se evitar, rupturas de vínculos familiares, evitar litígios futuros, enfim. Então vamos falar dessas belezinhas. A primeira alternativa, a primeira ferramenta é o testamento. O testamento, você já deve estar pensando aí, nossa, ele não é para mim, eu não tenho muito dinheiro. O testamento, ele serve para aquelas pessoas lá que acumularam muito patrimônio ao longo da vida. Muitas vezes, a gente vê isso na TV, em novela, passando aquela pessoa que tinha muito patrimônio, ela escrevia um testamento, e aí em um determinado dia todos os herdeiros iam para que aquele testamento fosse revelado e soubesse o que ficaria para quem, enfim. Só que esse pensamento é um pensamento equivocado. Todo mundo que tem patrimônio pode fazer um testamento. Inclusive, ele pode resolver a vida de uma pessoa que tem apenas 2 casas e 2 carros, um carro e uma casa, por exemplo. É claro que você não vai sair por aí fazendo um testamento com qualquer um. Você tem que procurar um profissional competente,
um profissional que seja da sua confiança para te instruir direitinho sobre o que vai ser colocado nesse testamento. Eu vou te falar o porquê de não pegar um modelo na internet e ir lá no cartório e fazer uma escritura pública com aquela minuta daquele modelinho na internet, ou pegar um profissional que não sabe o que está fazendo, achando que é uma coisa simples. Lembrando que as disposições testamentárias, elas vão repercutir no seu patrimônio. Então, é algo que você tem que dar muita importância na hora de contratar a pessoa que vai estar te representando diante daquela prestação de serviço. Eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, elas pensam que o testamento, ele é o que eu vou falar agora. Eu tenho 5 filhos, tenho R$ 1 milhão, então eu vou pegar e vou colocar a porcentagem de cada um no testamento e cada um vai ficar com R$ 200 mil. Ou se não, eu tenho uma casa, um carro, uma moto e 2 terrenos, 5 filhos, vou distribuir cada coisa para cada um. São visões simplistas a respeito dessa ferramenta formidável. Num testamento é possível fazer inúmeras coisas, dentre elas. É possível que você faça com que aquele bem que está sendo distribuído, para o futuro detentor dele, o futuro proprietário, que esse bem não comunique com o marido, com a esposa. É possível que aquele bem que você está colocando ele em testamento, ele não seja penhorado pelo banco em uma futura dívida daquele herdeiro que você está nomeando ali, aquele beneficiário. É possível que você coloque uma cláusula para que esse bem não seja vendido pela pessoa que está recebendo ele. É importante que a pessoa que for elaborar o testamento, ela analise o seu caso concreto e te dê todas as possibilidades que se encaixam a ele. Não é meramente aplicar a lei. É necessário uma análise jurídica. Porque pensa só, se existe R$ 1 milhão, 5 herdeiros, fazer um testamento direcionando 200 mil para cada um, é jogar o seu dinheiro fora. Sabe por quê? Porque essa previsão a lei já nos dá. Existe uma previsão no Código Civil que vai direcionar o patrimônio exatamente dessa forma que está sendo feito em testamento. Você estaria pagando por um documento à toa. Então, esse feedback, o seu advogado competente tem que dar para você se realmente, diante da sua situação, for algo desnecessário. Muitos detalhes têm que ser analisados. É possível que em um instrumento de testamento, a pessoa, que está lá confeccionando ele, a partir de orientação legal do advogado competente, elabore disposição que infringe disposição legal, o que a lei fala. Imagina se a distribuição patrimonial que você fez nesse testamento, que você pagou, esse documento, tu teve esse gasto, ela não vai ter feito lá na frente. Por quê? Porque ela não está de acordo com a lei. Então, é necessário que todo um raciocínio seja traçado. Primeiro, para que todas as possibilidades e ferramentas, cláusulas que possam ser aplicadas no testamento, elas sejam vistas diante do seu caso concreto. Segundo ponto importante, é necessário que tudo esteja de acordo com a lei, com o esparso conjunto de regramento legal. Para além do testamento, existe também a partilha em vida. A partilha em vida, ela funciona da seguinte forma: o detentor do patrimônio, ele não vai fazer um documento para que se efetive depois da sua morte, como é o caso do testamento. A pessoa em vida já vai direcionar o que ela quer que cada herdeiro tenha. E se aplica toda aquela análise de possibilidades que eu mencionei a respeito do testamento, bem como a importância que tem que ser dada para a compatibilidade com o regramento legal na partilha em vida também.
A partilha em vida, conforme o meu entendimento, por vezes é mais vantagem. Mas é claro que quem vai decidir vai ser você. Você que vai decidir se em um planejamento sucessório você vai preferir fazer um testamento ou uma partilha em vida. Eu prefiro a partilha em vida na maioria das vezes em razão da resolutividade dela já durante a vida do próprio titular do patrimônio, da pessoa, né, que está fazendo a transferência. Por quê? Porque ela já vai dar os documentos, as escrituras públicas para cada herdeiro. E a partir daí, ele já vai poder, por exemplo, registrar em um cartório de registro de imóveis, se for o caso de uma transferência de um bem imóvel. Ele já vai poder tomar as medidas cabíveis e já vai estar tudo direcionado para o nome, né, dos respectivos. Você ainda pode ficar protegido, podendo utilizar e administrar todo o patrimônio através de uma cláusula específica. O receio de muita gente é o seguinte: pensar que vai ficar sem nada, como eu vou conseguir me manter? Se eu passar a minha casa para o meu filho, ele vai tirar essa casa de mim e eu não vou ter aonde morar. Então, gente, existe cláusula para isso também. Então, o advogado competente ele pode inserir para te proteger. Você pode ficar morando, você vai ficar administrando esse bem até a sua morte. A essa cláusula nós temos, né, o nome do usufruto vitalício. É um tipo de cláusula que é colocada. Existe também a possibilidade de colocar determinada cláusula para o seguinte: vamos supor, você vai e faz a transferência, só que o seu filho que recebeu o seu patrimônio, ainda durante a sua vida, ele falece. A gente coloca uma cláusula para poder esse patrimônio voltar para você. Então, existem várias formas de te proteger, ainda que você queira fazer uma organização, um planejamento sucessório. Essas alternativas desconhecidas por muitos são formas de evitar litígio, evitar conflito, evitar o caminho do inventário. Se você tiver ficado com alguma dúvida diante de tudo que eu falei, você pode me procurar ou comentando aqui embaixo ou me procurando lá no meu Instagram, que é @marianadornelas.inventário, que vai ser um prazer esclarecer. Um grande abraço!